Até a nossa geração, a arte estava confinada, a arte do modo geral, a Escola de Belas Artes. Então lá estava Prisciliano, Valença, enfim, todos aqueles chamados mestres, grandes mestres da Escola de Belas Artes. Se Prisciliano fez uma vez a cabeça de me recordo, de um vaqueiro, foi a única coisa assim, mais ou menos ligado com a estrutura regional. O resto era interior de São Francisco e pôr de sol, não é isso? Pôr de sol, amanhecer, entendeu? Quadrinhos pequenos, portes, bonitinho, e se vendia. Eu assisti uma coisa única em minha vida, que pouca gente assistiu. Uma exposição em que o Banco do Brasil, do Rio, encomendou uma das múltiplas interpretações de Prisciliano da Sacristia de São Francisco. Um quadro só, exposto nesse salão da antiga biblioteca. Um quadro. Tinha uma bicha, uma fila, que levava uns 500 a 600 metros. Isso nunca mais aconteceu nessa cidade, para ver um quadro do mestre Prisciliano. A arte popular é o seguinte: ninguém saiu a campo aqui, até nossa geração. Quando digo nossa geração, eu falo Caribé, especialmente, em meu caso. Começamos Caribé, a pintura e gravura e escultura. E eu fazendo também essas técnicas, tanto gravura, escultura e pintura. Começamos a perceber, a frequentar e valorizar as coisas populares. E eu e Caribé, que gostavam muito, frequentávamos 2 vezes por semana, quinta e domingos, a Rua Perovais, e assistir capoeira lá. Vou me lembrar de Onça Preta, Cabelo Bom, Traíra e etc. Eu não vou começar a cartar muito, entendeu? Com os quais conviveram, nós frequentávamos esses homens passaram a ser nossos comensais. Iam à nossa casa comer, pediram um dinheirinho, ajudar. E nós participamos não só na cidade, como viajávamos pelo interior. Interior da Bahia, interior de Pernambuco, Ceará, Fortaleza, Sergipe, enfim, Norte, Nordeste. Íamos de jipe. Meu velho representava a Willis Overland, eu arranjei um jipe com o velho e nós dormíamos no jipe. E aí fizemos uma coleção, todos nós tínhamos uma coleção de santos e arte popular e cultura popular. Assim fazíamos coleções, íamos para os cruzeiros, ninguém sabia. Havia os santeiros aqui tinham quartos cheios de santos que eram entregues no século XVIII, fim do século XVIII, princípio do século XIX, e não iam buscar. Eles então vendiam a qualquer tostão. Tinham quartos cheios de santos. Curioso isso, né? E aí fazíamos coleção. Para que fazer coleção? Para desenharmos, fazíamos desenho, gravura e influenciar nosso trabalho. Então nós íamos à fonte, interessava aqueles criadores que nos estimulavam. E nós reinterpretávamos isso. Então eu fiz peças de grande porte em madeira, ainda jovem, cheio de energia, né? Aí fiz tocador de berimbau, cangaceiro, que está lá no foyer do teatro, etc, etc, etc. Um dos governadores, Juraci Magalhães, que acidentalmente era conhecido, amigo do meu pai, por causa da Revolução de 30, Juraci Magalhães, o governador, que só não foi presidente desse país. Foi tudo, né? O fazedor de ACM, etc. Limitada, foi quem ajudou a projetar grandes políticos, nomes que apareceram posteriormente, mas ele gostava muito de arte. Ele veio na frente como barata, a Revolução de 30, Juarez no norte, Getúlio no sul, e quem vinha comandando as tropas, estou fazendo história aqui, gozado, né? Nessa época, Alagoinhas era uma cidade como é importante hoje para a Bahia, proporcionalmente. Alagoinhas era uma espécie de Feira de Santana na época, por causa da estrada de ferro. Meu avô era prefeito de Alagoinhas, estava doente, e o filho dele, meu pai, foi receber, vieram as tropas, sediaram perto de Aramari, nas imediações de Alagoinhas, fizeram as trincheiras e ia haver o primeiro embate sério. E esse primeiro embate, meu velho foi mandado, porque o pai estava doente,
para fazer se havia um acordo, para não haver morticínio. Como não houve, ele foi e veio com 2 oficiais para a cidade e hospedou-os. Um deles era Juraci Magalhães e o outro é o Tenente Barata, famosíssimo depois. Ficou amigo do Juraci foi indicado governador, fez o seu ciclo político aqui. E o Museu de Arte Moderna foi criado por Juraci Magalhães. Eu estou fazendo esse circuito para vocês entenderem o problema um pouco. E veio de São Paulo a dona Lina Bobardi. O Solar do Unhão, que eu levava os Titilo Matarazzo para ver, nenhum deles queria investir. Aquilo ali era um depósito da Techada, uma favela de casinhas ali em volta. Quem construiu aquilo ali foi Lina com apoio do governador, tirando dinheiro da Avenida do Contorno. Lina veio para aqui, inclusive, numa trama política de interesses onde os diários associados eram uma espécie de super Globo de hoje. A Bahia levou 15 anos como única televisão. Com 3 jornais. Odorico mandava, como Chateau mandava, aí que está o problema, a presença de Lina, os associados, a força dos associados de Odorico Tavares. Foi Odorico que interferiu profundamente no apoio à vinda de Lina para cá. E foi por isso que Lina trouxe, sendo ela esposa do professor Bardi, um material fantástico e a sua presença aqui entre nós durante esse período, afetando diretamente os jovens que viviam lá. Glaube vivia lá, Santos Caldaferro vivia lá, frequentando lá o Museu de Arte Moderna. Lina sonhava, em realidade, em fazer um museu de arte popular. Seria feito um levantamento da arte popular na cidade, no Recôncavo, no interior da Bahia e, eventualmente, do Brasil. Com esse material, ela teria um museu de arte popular, paralelamente, naquela parte que supostamente era dos escravos, né? Que tem aquela fontezinha do lado ali. Ali era a ideia de trazer uma meia dúzia, 8 ou 9, dos artesãos mais importantes para aqui e eles trabalharem lá. E com eles chamavam os alunos da Escola de Belas Artes e da Faculdade de Arquitetura para assistir, eles fazerem, para que daí houvesse a possibilidade remota ou próxima de aparecer um design que tivesse características brasileiras. O que é que Lina publicou na inauguração do museu? E eu posso mostrar a vocês agora, que é a chave de tudo isso que nós estamos falando. Ela não fez catálogo, fez uma espécie de um pôster, que eu estou abrindo para você agora, como se fosse um documento, um papiro antigo. Puxa aí. Um dos símbolos do Museu de Arte Moderna, o sonho dela era fazer aqui um museu de arte popular, não de mitos populares. Aqui estão os símbolos da trilogia cuja característica vem acompanhando minha vida toda. Cristo crucificado, é pena que eu não posso levar vocês embaixo, porque está coberto agora, mas voltarão depois. Uma série de Cristos, Exus e cangaceiros, está tudo aqui. Meu. E essa senhora que passou e influenciou muito a Bahia, nós devemos muito a ela, porque trouxe as coleções e os quadros e as pinturas do Museu de Arte de São Paulo, que é um dos mais importantes das Américas, eu diria. Tá certo? Essa mulher trouxe aqui para você ver de perto Gauguin, Van Gogh e outros clássicos, não vou adiante entender o que é. Fez cursos, abriu ali onde é o foyer, não tinha muro, não tinha nada, a gente do povo carregava nas costas, entrava de pé descalço no museu. Isso só aconteceu uma vez aqui e possivelmente não vai acontecer a segunda. E as ideias eram essas, do modo geral, que está explícita, né, no objeto simples, na coisa popular, em que a pobreza pode criar, olha que coisa curiosa, que a pobreza pode criar beleza. O que é a beleza? A beleza é pegar um pedaço
lâmpada velha jogada fora, tirar o tampo, fazer um suportezinho aqui, botar um pavio e fazer um instrumento. Do nada! Tá entendendo na hora que Mário Cravo vem, meu filho? Aproveitando que se joga fora. Mário Cravo tinha um jipe que tinha um Exu soldado, daqueles que ele comprou no mercado modelo. Depois ele tinha um carro Skoda, importado da Iugoslávia. E era aquela figura, compreende? Começaram os salões, as coisas, né? E para a cidade, aquilo era uma coisa muito estranha, coisa muito, muito ruim, compreende? Não era... As pessoas não aplaudiam, as pessoas falavam mal, compreende? O Mário Cravo foi um dos introdutores da arte moderna da Bahia. Isso na década 40, 45, por aí. Eu tenho até um livro aí que eu narro isso, né? Eu me lembro de uma exposição que teve na Rua Chile e também no Belvedere da Sé. Ali Mário Cravo fez uma exposição ao ar livre. E PRVG fotografou ali, eu me lembro muito bem. E teve um na Rua Chile também. E naquele tempo dominavam o mercado, e eram os artistas da época, os artistas da Escola de Belas Artes. Principalmente o Alberto Valença, o Prisciliano e o Mendonça Filho, né? E quando eles fizeram a arte moderna, que são duas gerações, Mário... Carlos Bastos, Gênero Augusto, Caribé, que chegou depois, Rubem Valentim, esses foram justamente os primeiros artistas modernos. Eu, Calazans Neto, Juarez Paraíso, nós já somos da segunda geração. Mas foi muito difícil, tanto para a primeira geração como para a segunda. Quer dizer, nós não encontramos o caminho aberto, nós tomamos muita cacetada. Olha, o primeiro pintor de arte moderna, eu escrevi um livro, foi José Guimarães. José Guimarães, em 30, ele teve uma bolsa, foi para a França estudar. Quando voltou, fez uma exposição e todo mundo foi contra. Não é? Quer dizer, naquele tempo, em matéria de arte moderna, as revistas da Europa vinham de navio, quer dizer, as pessoas não tinham informação nenhuma. Como hoje também não tem, não penso que está todo mundo informado, não. Ser artista contemporâneo é um ato de coragem, compreende? Tiveram duas revistas na Bahia. A primeira era a Revista da Bahia, que era feita pelo irmão de Odorico Tavares, não me esqueço como é o nome dele. Mas essa era uma revista só de literatura, né? Depois veio Mapa, que era a revista da nossa geração. Aí não, já era uma coisa eclética, tinha cinema, tinha literatura, tinha artigos sobre sociologia, essas coisas todas, era uma coisa mais ampla, né? Como toda revista cultural, 3 números. 3 números só. E aí tinha também, quando foi evoluindo, tinha no tempo do reitorado de Edgar Santos, que foi uma coisa fantástica para a cultura da Bahia. O Robert Castro queimou, quando estava para inaugurar, né, no tempo de Antônio Balbino, faltava uma semana para inaugurar, queimou. E também o dinheiro do seguro só deu para fazer o arcabouço e o telhado. Não deu para fazer cadeira, essas coisas. Então, no palco, Martim Gonçalves fez umas arquibancadas, né, e levou ali a Ópera dos Três Sons de Bertolt Brecht, que é uma coisa fantástica. Tinha orquestra sinfônica, e eram em conjunto, por exemplo, a orquestra da universidade tocava as coisas do teatro, né? Tinha a orquestra da universidade que tocava ali onde era a reitoria, né? Carlos Bastos foi para Paris, eu não me lembro em que época, em que ano exatamente ele foi, nos anos 40, né?
E ele veio de lá e fez uma exposição com quadros de linha erótica, não assim explícita, mas eram quadros, figuras eróticas. E as pessoas tiveram uma reação muito forte com isso e cortaram até os quadros de Gillette. Isso ocorreu. E teve o Anjo Azul, que vocês já devem saber de sobra a história do Anjo Azul, né? Que eles abriram o Anjo Azul, ele e José Pedreira, escritor, né? E eles fizeram uma cave. Na realidade, o Anjo Azul não era um bar, era uma cave, era um local de se trocar ideias, né? Era uma espécie de um porão, uma casa que tinha na rua do Cabeça, e Carlos Bastos fez um belíssimo mural, né? Com anjos pintados, anjos barrocos e tal, e tinham anjos tocheiros também. E lá no fundo, Mário Cravo fez uma escultura em ferro batido, que era uma Madonna, né? Desenhada no ar, né? Em ferro batido. E tinha o banheiro, que era comum, era para homem e mulher, e era muito interessante porque era um trono. Carlos Bastos fez um verdadeiro trono mesmo. Você abria uma porta e tinha um trono para você se sentar. Um trono mesmo. E se reunia lá Mário Cravo, se reunia Carlos Bastos, Pedreira, Genaro, Vivaldo, essa turma toda, Carlos Eduardo da Rocha, Vasconcelos Maia, né? Essa era a inteligência baiana, que se reunia para bater papo, mas isso criou uma celeuma na Bahia. Começavam a inventar lendas, que havia acontecido coisas, que aconteciam bacanais, orgias e tudo, mas num lugar do tamanho disso aqui. O Pedreira me contou que um dia, e tinha na entrada um balcão, né, com umas cerâmicas de Carlos Bastos, né, e uns santos barrocos. Isso que um dia, numa Henriqueta Catarino, sabendo daquilo, que tinha santos num bar, num lugar onde aconteciam orgias, ela desceu de um carro preto e pegou os santos e levou. Botou dentro do carro e levou. Ela se achou com bastante autoridade para fazer isso. E Pedreira não fez nada. O que eu ia fazer com o Dona Henriqueta Catarino? Bom, eu tive a grande satisfação de morar 3 anos aqui na Bahia, num período muito privilegiado. Privilegiado da Bahia porque era uma coisa mais modesta, não tinha grandes prédios de apartamento, mas era uma cidade que tinha uma intimidade, a gente tinha uma relação com as pessoas, era uma coisa maravilhosa, as pessoas andavam na rua, você olhava para as pessoas sorriam para você. A gente andava de noite pelas ruas pouco iluminadas aqui, encontrava amigos e tocava violão na rua, frequentava pequenos botequins e bebia cerveja na rua. Era uma coisa assim de uma descontração maravilhosa que favorecia, inclusive, a vida intelectual, da gente poder pensar em coisas mais ousadas. Além desse lado humano que existia, que era maravilhoso, e seguramente foi o momento mais feliz da minha vida, existia também o lado vanguardista, né? Existia aqui aquela figura iluminada de reitor Edgar Santos, que era uma espécie de Papa Júlio II, assim, que trouxe para a Bahia os maiores intelectuais de vanguarda do Brasil e alguns também da Europa. O Werner Mayer Eppler tinha acabado de criar música eletrônica na Europa e novos conceitos de comunicação eletrônica. De repente ele estava dando aula aqui. Mirei Lopes estava fazendo conferências aqui. As mais importantes personalidades do mundo passavam pela Bahia. Grandes maestros, grandes intelectuais, grandes artistas de um modo geral. Bom, no final dos anos 50, quando nascia a poesia concreta lá em São Paulo, e tantos acontecimentos surgiam na cultura brasileira, pelo aquele período jusceliniano que era tão cheio de provocações, de liberdades, as pessoas estavam, inclusive pelo fim da guerra, né, estava todo mundo delirando, todo mundo voltando outra vez, curtir a liberdade de expressão. Eu me lembro o Grauber Rocha aqui fazendo a Iemanjá Filmes aqui, o livrinho, imprimindo um livrinho ali a cores, muito sem vergonha, que eu tenho até hoje e tal, tentando exatamente absorver aquele clima de ousadia cultural que havia na época, que depois acabou se realizando ao nível de uma cultura de massa, né? E essas personalidades se transformaram ícones da música brasileira, da cultura brasileira como um todo, né? A partir
de uma concentração muito densa de componentes culturais que estavam aqui em Salvador. Seja na escola de dança com Ian Karutzka, seja na escola de teatro com Martim Gonçalves e Gianni Ratto, que chegava e dirigia no Scala de Milão uma ópera junto com o Karajan, depois estava dando aula aqui no teatro, e aí o Kölreuter aqui, que trouxe uma enorme quantidade de músicos de várias partes do mundo, que trouxeram um know-how técnico, cultural, que fez com que todas as pessoas se armassem de recursos para poder expor uma cultura de alto nível que tinha a provocação, porque, na realidade, esse sarapatel de ideias que tinha misturado aqui fazia com que as coisas ganhassem um fogaréu, né, conceitual muito grande. É muito engraçado porque Caribé, Caymmi, Jorge Amado, eles eram pessoas muito ligadas às raízes daqui, né? E esse movimento que veio no final dos anos 50 era um movimento universal. Quer dizer, eram assim, Werner Mayer-Eppler lá da rádio de Colônia, o Kölreuter que vinha das vanguardas alemãs, eram Pierre Boulez que vinha, que se revelava o maior compositor da época, no mundo inteiro da vanguarda pós-guerra. Então, juntou-se aqui um raciocínio universal com raízes nacionais, né? Então, com isso, a cultura aqui deixou de ser uma coisa paroquial e provinciana, né? Ela teve a motivação que veio de baixo, telúrica, né, que veio da terra, mas se expunha através de um raciocínio universal, que era o nível do diálogo e dos acontecimentos aqui da época. Então, esse momento foi muito importante, e com isso a minha alma mesmo se abriu para uma série de interesses que depois eu vim cultivar durante toda a vida, né? Não só apenas fazer uma música, de tocar bem, aquela coisa tradicional, mas sim ver que a música faz parte de um contexto cultural muito amplo e bastante abrangente. Bom, a Bahia teve, nessa década, nessa época aí de Edgar Santos, né, a Bahia foi uma célula cultural conhecida, única na América Latina, única e conhecida internacionalmente, onde havia um intercâmbio cultural muito grande entre a Europa e os Estados Unidos. Viam professores da Actors Studio e de Stella Adler, que são duas grandes escolas centros culturais de teatro dos Estados Unidos, para nos ensinar, né, para ser nossos professores, como alunos daqui iam para lá. Silvio Robato mesmo foi que foi fazer curso de iluminação lá nos Estados Unidos, acho que em Actors Studio. E o Old Vic também, onde Nilda foi fazer um curso. Old Vic é em Londres, é uma das maiores escolas de teatro do mundo. Então vinha gente de lá para cá também. Então havia um intercâmbio cultural fantástico na escola de teatro, né? E também na parte de música, que Edgar Santos importou músicos alemães, né? Tipo Widmer, Roenberg, Kölreuter, e na dança Ian Karutzka, né? Então a Bahia foi uma célula cultural respeitadíssima no mundo inteiro. Se atribui muito que a UFBA, a nova UFBA criada por Edgar Santos, seria assim, vamos dizer assim, esse sopro renovador, né, que teria dado o start, né, seria a grande influência, seria da criação das escolas de linguagem na UFBA, de teatro, de dança e de música. Com isso, a universidade trouxe para a Bahia grandes nomes da cultura de vanguarda europeia, nacional, né? Kölreuter, Martim Gonçalves, né? Lina Bobardi teve por aqui. Então isso animou a vida intelectual da cidade, da Bahia, do estado também, e se atribui então a esse momento, um grande momento de força, né? De nascimento de novas gerações, renovação da vida cultural baiana e tal. Mas eu tenho a impressão hoje que isso não ocorre exatamente aí. Acho que existem alguns precursores importantíssimos dessa ebulição da vida cultural baiana. E só para citar um desses precursores, e acho que inclusive o Edgar Santos é um pouco, vamos dizer assim, vem justamente desse outro momento, que eu acho que é o de Anísio Teixeira. Anísio Teixeira me parece que é assim, o ponto onde há
uma linha divisória de vida cultural na Bahia e que ele é o grande, vamos dizer assim, é o grande foco. Eu acho que Anísio é por volta da década de 30, de 20 para 30, por aí, que ele começa a sua vida política, intelectual, né? E que vai inclusive culminar a trajetória dele junto com Darcy Ribeiro, criando a Universidade de Brasília. Então, eu acho que há, sim, uma presença muito forte. O Clube de Cinema também, que surge mais para trás um pouco, antes de Edgar Santos, nessa trajetória do Anísio Silva, Anísio Teixeira e desses intelectuais que estão aí nessa data. Então, há, sim, uma grande, vamos dizer assim, sopro de mudança, de iconoclastia, de inclusive essa coisa que pode despertar nossos olhos, que já nascem um pouco também olhando para esse lado, para a cultura popular. Nesses anos estão rumores revolucionários muito fortes, e antenas muito fortes também, captando sinais do cinema que está se fazendo no mundo, né? Do novo cinema italiano, do novo cinema francês, da Nouvelle Vague. Aqui se assistia o melhor cinema que se fazia na União Soviética, no Japão, na França, na Europa, nos Estados Unidos. Então, porque o cineclube, ele dava essa coisa, atualizava sobre o cinema, sobretudo o cinema que não era o cinema só comercial, mas o cinema que o Clube de Cinema da Bahia colocava na tela aqui em Salvador.